Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu dia, que hoje seja uma bênção de Deus, tudo que você fizer seja debaixo da graça de Deus, do cuidado de Deus, que Deus abençoe muito o seu dia de hoje, que Deus te dê respostas que você busca, que você tenha conhecimentos de Deus para tomar decisões nos dias de hoje, tá bom? Vamos lá, meditar numa palavra de Deus para depois a gente fazer a nossa oração do Pai Nosso, começar o dia já bem, debaixo da graça de Deus, debaixo do poder do Espírito Santo. Colossenses 2, capítulo 2, versículos 6 e o 7, diz assim, ó. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Interessante que nesses dois versículos aqui tem muitos ensinamentos que a gente pode pegar, muitas chaves, de Deus que nos abençoa. Primeiro é quando você recebe a Cristo. Não há nada nessa terra mais extraordinário do que quando você tem uma revelação da salvação. Esse é o maior de todos os dons que Deus pode nos dar, a maior de todas as riquezas que um ser humano pode experimentar, a maior de todas as conquistas que um ser humano pode receber na vida é quando ele recebe a salvação em Cristo Jesus, quando Deus se revela a ele em salvação. Então ele alcançou o maior dos maiores milagres que é possível o ser humano experimentar. Mas aí a Bíblia diz que você não pode ficar só nisso, Para você que recebeu a Jesus Cristo, que já fez uma decisão, que Jesus Cristo já se revelou a você como o Salvador, como o Senhor, Aí Paulo está ensinando aqui que a gente precisa aprender a continuar a viver nele. Os primeiros dias de uma pessoa convertida são muito felizes, mas depois, devagarinho, o inimigo vai minando para a gente voltar aos mesmos modelos do mundo e as mesmas práticas das pessoas erradas ao nosso redor. E essa vida, ela é uma vida que acaba roubando a vida de Deus. E muitas pessoas, depois, com um tempo, elas já não têm mais a alegria da salvação, porque elas não estão vivendo diariamente, cultivando, regando aquela vida que Deus deu, a vida da salvação, uma vida de oração, uma vida com a palavra de Deus, você vai trocando por um programa de televisão, por uma conversa. Então, viver essa salvação é continuar experimentando dia a dia de ouvir a voz de Deus, viver a voz de Deus. E eu quero profetizar sobre a sua vida uma alegria nova, um tempo novo de Deus, para você voltar a ter prazer na palavra de Deus, a ter prazer num momento de oração, de um momento com Deus, Então, isso é muito importante. É muito importante você fazer isso. E Paulo está dizendo o seguinte aqui, ó. Continuem a viver nele. Aí depois ele diz assim, enraizados. É muito importante, eu tenho falado aqui algumas vezes, que nós damos muito valor ao fruto. Nós, olhando na analogia que Jesus fala, comparando a gente com uma árvore frutífera, nós somos os galhos, Então, em nós são colocados os frutos. Os frutos, eles nos alimentam e eles nos definem. Mas o que produz os frutos em nossa vida é onde estamos enraizados. E é aí que a gente precisa cuidar a vida. E Paulo está dizendo assim, ó, você tem que ver onde está enraizada a sua vida, Se está em Cristo, ou está no suporte que você tem visual das coisas, ou seja, naquilo que os outros pensam, nos programas do mundo. E quando vem uma tempestade, elas virão para todo mundo.
você precisa saber onde está enraizado. Se você está enraizado no que os outros falam e o que os outros pensam, o que eles declarar será a sua morte. Você vai viver em função disso. Agora, quando você está enraizado em Cristo Jesus, a Bíblia diz, mesmo que houver crise no mundo, mesmo que houver crise financeira, crise emocional, você não vai viver das crises, nem dos ambientes da tempestade. Por quê? As suas raízes estão firmadas em Deus, na palavra de Deus, na vida de Deus. E aí, você não se alimenta mais das coisas ao seu redor, mas da própria vida de Deus. E a Bíblia diz que então, na estação certa, você vai produzir o seu fruto. Ou seja, mesmo numa estação de estabilidade, numa estação de lutas, né, que você pode estar atravessando, o teu fruto não depende do ambiente da luta, não depende do ambiente circunstancial. A tua vida vai depender aonde estão as suas raízes. E Paulo diz assim, ó, enraizados e edificados, ou seja, construídos nele, firmados na fé, como foram ensinados e transbordando em gratidão. Isso você nunca pode esquecer. Mesmo que você que aparentemente seja uma luta, porque você esteja enfrentando, tenha sempre na tua boca palavras de gratidão. Agradeça a Deus pelo dia que Ele está te dando. Agradeça a Deus pelo momento que você tem para você vencer esses desafios e essas lutas que estão sendo colocadas na sua vida. Amém? Então, recebe essa palavra, que você tenha um dia muito abençoado de Deus. Cuide da sua vida com Deus, é essa vida mais preciosa que Deus te deu. Então cuide como sendo também o tesouro mais precioso que você tem. Cuide da salvação que Deus te deu, cuide dessa vida que você encontrou em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Deixa eu te dizer algo, compartilhe essa palavra com 5 pessoas, abençoe a vida de 5 pessoas aí. E curte essa live também, é importante. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí agora, inscreva-se no nosso canal aí, para que você receba as nossas orações, os nossos ensinos, quando fizemos aqui no YouTube, tá bom? Vamos orar o Pai Nosso? Lembra, quando você fizer essa oração, o seu dia não será mais o mesmo. Então, ajunte o seu coração comigo e ora a oração do Pai Nosso assim, e diga: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, antes livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre sua vida, te abençoando no dia de hoje, te prosperando no dia de hoje, te fortalecendo no dia de hoje. E lembra sempre, essa nova vida, essa salvação que Deus te deu, é a pérola maior que você poderia encontrar. Cuide dela, viva essa salvação no dia a dia, enraize a sua vida em Cristo Jesus e mesmo as tempestades da vida não te afetarão. Eu quero desejar a você um dia muito abençoado, um dia cheio da presença de Deus. Que Deus te abençoe.